aluna da Escola Paulista de Enfermagem, com muito orgulho, e entrei na escola em 1969, depois de ter feito secretariado, porque meu pai achava que eu tinha que ter logo uma profissão para não depender dele, não depender de ninguém. Então eu fiz secretariado e fui trabalhar. E aí ele falou, agora daqui para frente é por sua conta. Mas eu queria estudar mais, queria muito fazer arquitetura, mas eu não tinha base, porque o secretariado não me deu uma base, né, de matemática, geometria, etc. E aí, passado um tempo, eu fui me encantando com a área, principalmente de reabilitação, né? Mas aí fui fazer um cursinho, e fiz um cursinho de 4 meses, pus pijama e estudei dia e noite para prestar enfermagem. Aí me inscrevi aqui na Escola Paulista e na USP. Logo que vim me inscrever, a nossa escola funcionava no último andar, no 13º, 14º andar do Hospital São Paulo. E logo que cheguei, as alunas já vieram conversar e tal, e me encantaram. Eu gostei do ambiente, gostei das pessoas e gostei do fato da escola ser num hospital. E prestei exame e entrei em segundo lugar. E aí eu falei, quer saber, eu não vou nem prestar na USP, eu gostei daqui, vou ficar por aqui, aqui é a minha casa. E realmente foi minha casa por 40 anos. E foi muito interessante logo no começo, eu nunca tinha estudado em colégio de freira e a direção da escola eram as freiras, porque na verdade a escola de enfermagem foi fundada pelas freiras, né, franciscanas de Maria, as freiras francesas, que vieram para fazer uma escola de enfermagem que fosse assim o ideal para um hospital de qualidade. Por quê? Porque os professores da SPDM, os professores médicos que fundaram a SPDM, fundaram a Escola Paulista de Medicina, acharam por bem que tinha que ter um hospital de excelência. E para ter um hospital de excelência, precisava ter uma enfermagem de excelência. Daí chamaram as freiras católicas, as freiras francesas, elas vieram e refizeram para ter o certificado no Brasil, fizeram o curso, uma readaptação na Ananeri, na Escola de Enfermagem Ananeri, no Rio de Janeiro, e fundaram a nossa escola. Foi fundada em 1936 e a primeira turma se formou em 1939. E eram, na maioria, freiras também. E quando eu entrei, em 69, 30 anos depois, ainda eram as freiras que tomavam conta da escola, tinha professora de ética, que era freira. E só para terem uma ideia, não podia usar calça comprida, o que eu achei um absurdo na época. E aí então teve uma passagem que eu emprestei uma saia, e usava mini saia na época. Eu emprestei uma saia de uma colega que era bem mais baixa que eu, uma saia, e fui, né? Quando eu cheguei no hospital, a freira, na escola, a freira falou assim, que é isso, Lucila? Como você vai entrar aqui com essa saia? Eu falei, não posso pôr calça comprida, madre. Eu vim de calça comprida, mas tive que emprestar a saia. Bom, aí mas ela era uma mulher muito inteligente, a Madre Aura. Aí ela ponderou, as alunas pediram, fizemos uma reunião e a partir daí nós passamos a usar calça comprida. Então, vocês veem isso em 1969, né? E assim outros fatos.
mas a escola de enfermagem era muito rigorosa, os professores, a maioria dos professores eram os professores da medicina, então nós tínhamos aula, por exemplo, professor Prates, que até hoje é muito conhecido, da anatomia, o professor Rato, né, de patologia, grandes professores nós tivemos. Foi muito bom. Eram poucos alunos, né? A minha classe, por exemplo, que já teve um grande aumento, nós éramos em 25 alunos, a última classe era de 19, a minha turma foi a primeira turma que teve homem, imagina, tinham 2 homens, um era padre, que depois ele estava em licença no Vaticano, e era um francês, e depois ele acabou se casando com uma colega, e aliás os 2 se casaram com colegas, e o outro era um ex-seminarista. Mas eles também revolucionaram, principalmente a coitada da professora de ética, e tinham algumas discussões com ela. Enfim, nós estudávamos o dia inteiro e assumíamos as enfermarias do hospital nessa época. Eu lembro que no 4º ano nós passávamos 6 meses no hospital, e sendo que 3 meses nós éramos responsáveis pelas enfermarias. As enfermeiras tiravam férias e nós ficávamos no lugar delas. Então isso foi uma grande oportunidade, coisa que é impossível hoje, porque as turmas são muito grandes, né? As turmas hoje têm 88 alunos. Mas enfim, me formei, aí eu estava casada, passou um tempo e fui convidada para dar aula num curso de técnicos de enfermagem em enfermagem do trabalho. Porque, na verdade, dentro da enfermagem, no último ano, naquela ocasião, nós escolhíamos, e eu fui para a enfermagem de saúde pública, né? E na saúde pública nós tínhamos essa parte toda de enfermagem do trabalho. Aí eu fui convidada e aceitei lecionar no curso de técnico, e depois, logo depois, acho que 1 ou 2 meses depois, a professora Madre Cristo Redentor, que era a outra freira que assumiu a direção da escola, me convidou para lecionar. A escola pertencia ainda à SPDM. Mesmo depois que a escola de medicina já não mais pertencia à SPDM, nós continuamos ainda por um tempo, até 1977, pertencendo à SPDM. Logo que eu entrei como professora, faltava assim campo de estágio, né? A gente tinha dificuldade na área de saúde pública, porque na área hospitalar nós tínhamos o Hospital São Paulo, que era uma marca de excelência para nós enfermeiras, e o relacionamento que nós tínhamos com o pessoal da medicina, com o pessoal do hospital, era muito bom, o que favorecia o aprendizado dos alunos. Mas a área de saúde pública, nós tínhamos dificuldade. E faltava campo de estágio, né? Tinha as UBSs, que tinham outro nome, eram centros de saúde, né, da prefeitura, do estado, mas faltava um campo que nós tivéssemos mais autonomia para mostrar o que se pode fazer na saúde pública, que nós chamamos, hoje é saúde coletiva, mas naquela época a gente chamava de saúde pública. E aí, uma das nossas colegas, ela trabalhava na escola, na pediatria, na enfermagem pediátrica, e trabalhava na Secretaria de Saúde de Diadema, ela era diretora de enfermagem. E ela conseguiu uma entrevista, eu e mais uma colega, Ana Maria, e fomos conversar com o secretário da Saúde, que por coincidência era Dr. Hélio Egídio, né? E aí Dr. Hélio ficou empolgado conosco, com o trabalho, com o nosso projeto de trabalho para Diadema.
nos postos de saúde da prefeitura. Ele ficou muito empolgado. E então ele nos fornecia uma perua Kombi que vinha nos buscar. Então nós levávamos assim 9 alunos, imagine, nós éramos 2 professoras, levávamos 9 alunos, nós íamos todos os dias para Diadema, saíamos daqui da porta do hospital às 7 da manhã e chegávamos a 1, né, a 1h. E foi assim uma fase muito feliz. E nós fizemos isso na década de 70, a partir de 73. E Dr. Hélio tinha uma confiança muito grande na gente. As campanhas de vacinação, ele chegava: professora, como é que vai ser o programa de vocês? Aí nós explicávamos para ele como ia ser o esquema, ele chamava as enfermeiras e falava: olha, esse esquema vai ser para toda Diadema. E assim ia, né? Então teve coisas muito boas. E os alunos, o aprendizado dos alunos, o que eles aproveitaram. Tive várias alunas que até hoje eu encontro e falo: professor, eu fui para a área de saúde pública por causa da fase de Diadema, né? Então foi muito bom e era muito engraçado. O Dr. Hélio, eu lembro uma vez que ele telefonou para mim à noite em casa e falou assim: professora, olha, a senhora vai ter que dar um jeito porque tá dando lá ele falou, epidemia de piolho num grupo escolar. Então, uma coisa horrorosa e o prefeito quer fechar a escola. E aí nós fomos, né, no dia seguinte cedo, e nós fomos até a escola e marcamos para dali a 2 dias para professoras reunirem as professoras, depois reunirem os pais dos alunos da manhã, reunir os pais da tarde e os pais da noite. Eram 3 períodos na escola. Aí no dia seguinte já nós trabalhamos com os alunos, fizemos os alunos estudar tudo a respeito, prevenção, a assistência, o controle, e foi muito bom. E aí pedimos para ele comprar um desinfetante que nós passávamos nas cadeiras. E aí, no outro dia, os nossos alunos foram e eles faziam as apresentações de classe em classe e para os pais dos alunos, né? Então, da prevenção, do que estava acontecendo e tal. E que eles tinham que tomar banho, e aí tinha o desinfetante, cada um levava um vidrinho do desinfetante, acho que era lisoforme. E aí, quando acabava a aula, cada um limpava a sua carteira, porque quando há epidemia, então, porque geralmente passa de pessoa a pessoa, né? A transmissão é pessoa a pessoa, mas no caso de assim surto, né? Porque epidemia é quando vai para uma cidade, mas quando é numa escola é um surto. Por exemplo, dos fomites, né? Passa pelos fomites. Então, a carteira, a criança senta na carteira, ela sai, mal ela sai, já vem a outra classe. Então, a gente notava, inclusive foi um estudo, eu dei um estudo epidemiológico muito simpático, muito interessante, né? Porque a gente via que as classes onde tinha uma maior concentração nos diversos períodos. Então, isso ficou provado de que a criança adquiria pela carteira, né? Pelo lugar onde se sentava. Então, o que a gente fazia? Os alunos ensinaram, quando acabava o período, o aluno limpava a carteira com lisoforme e assim cada um limpava a sua. Bom, e eu sei que nós fizemos esse trabalho em uma semana. Teve pais que vieram reclamar que a criança queria tomar banho, eles não tinham água em casa. Olha, teve algumas coisas assim. Mas a conclusão é que baixou, né, assim, radicalmente o número de casos
E isso até ficou lá ficou contado na prefeitura, no relatório da prefeitura, e foi muito gratificante para nós e para o aprendizado dos alunos, foi excelente. Então, e Diadema foi maravilhoso, nós íamos na favela, nós éramos reconhecidos, as pessoas nos aceitavam muito bem, Dr. Hélio falava assim: professora, não me entre na favela, qualquer dia acontece alguma coisa. E o jeito dele, né? E aí eu falava assim: não, Dr. Hélio, não, eles sabem que a gente é da saúde. A primeira coisa que nós fazemos é chegar, nós vamos no bar assim onde tem mais gente mal encarada, né? E onde tem piebolinha, aquelas coisas, a gente chega lá e fala assim: bom dia. Olha, nós somos da área da saúde, somos da Escola Paulista, né? Nós viemos aqui visitar uma senhora que teve criança, né? E tal, que mora aqui, dona fulana. Aí um deles assim falava: ô moleque, leva na casa do fulano, é a mulher do fulano. E lá íamos nós. Então nessa hora nós estávamos protegidos, porque, imagine, os chefes da gangue já tinham definido. E assim foi. E trabalhamos muito. Tinha muita favela em Diadema, né? Porque as pessoas vinham trabalhar e chegavam na estação de ônibus, já falavam: você não tem para onde ir, vai para Diadema. E lá eles iam construindo aqueles barracos, da noite para o dia eram construídos novos barracos. Então a gente tinha muita coisa que fazer, ainda numa época que não tinha água encanada. Imagine, quando nós chegamos lá, a mortalidade infantil era 300 para 1000. Quer dizer, 30% das crianças morriam. E a maioria, mais de 50%, era por gastroenterite, né? Isso porque não tinha água. E a hora que fizeram a instalação, né, da água encanada, nem esgoto, menos esgoto ainda, mas quando fizeram a instalação de água encanada e que cada barraco da favela tinha uma torneira, isso caiu para menos 100. Foi uma coisa maravilhosa. Então nós pegamos essa fase que nós tínhamos que orientar a clorar a água, né? E a gente trabalhou muito nesse sentido. Teve uma fase que lá em Diadema eles ganhavam uma farinha que vinha dos Estados Unidos, né? E tal, e eles recebiam um leite e um saco de farinha. E tinha aqueles córregos, eles abandonavam a farinha, eles ficavam com leite e abandonavam a farinha no córrego, perto do posto. Aí começou a aparecer rato, e aí, né, mais uma vez, o secretário da saúde, né, professora, o que a gente pode fazer e tal e coisa. Aí o que nós fizemos? Nós trouxemos essa farinha aqui para a escola, com os alunos sempre, e começamos a fazer algumas coisas. Então eu lembro, por exemplo, de um quibe, né, que nós conseguimos fazer e ficou bom o quibe. Aí o que fizemos? Levamos um bando de quibe pronto, né, e aí ensinamos, quando elas iam lá para receber o leite, a farinha, nós enchia, mas era muita gente. Então nós ensinamos a fazer, as alunas ensinavam, né? E depois a gente servia o quibe, né? E realmente aí ninguém mais jogava a farinha fora. Então a educação é muito importante. E eu acho que você não pode, não adianta dar só saúde, você tem que educar para a saúde. E esse era o nosso papel, foi muito bom. Então isso foi Diadema. Não posso começar a falar em Diadema, porque aí eu não paro mais. E Diadema me deu a minha tese, né? Me deu até a monografia de mestrado, a tese de doutorado e a minha livre docência. Porque da situação de saúde de Diadema, que eu fiz no mestrado,
Depois eu fiz estudo de mortalidade de mulheres de Diadema, no doutorado. E depois, a partir daí, eu fiz o estudo de aborto, situação de aborto. E aí já fiz também de São Paulo. E daí fiz doutorado e tal, continuei na escola, trabalhando. E aí, em 1977, para que a escola paulista de medicina se tornasse uma escola federal, foi necessário que juntasse mais cursos. Então, já tinha o curso de ortótica, o curso de fonoaudiologia e o biomédico. Então, a enfermagem se juntou. E outra, a SPDM lutava com grande dificuldade. Então, nosso salário, muitas vezes, nós recebíamos por vale, né? Então havia assim muita dificuldade. Bem, mas aí passamos ao regime federal. Mas assim ainda houve muita luta, muitos problemas de adaptação e mesmo dificuldades ainda na questão salarial. E tanto é que em 1980, eu já estava fazendo mestrado nessa época, eu fui convidada para trabalhar na Johnson & Johnson. E achei que era uma boa oportunidade, né? E balancei, mas falei, não, eu vou porque eu preciso de uma nova experiência. E fui, trabalhei 4 anos na Johnson, foi excelente. Cheguei a gerente de produto, viajei muito, conheci o Brasil com a Johnson, conheci hospitais, né, a realidade da saúde no Brasil, nos diversos estados, desde o melhor, a excelência do Rio Grande do Sul, né, até as grandes dificuldades do Amazonas, do Pará, do Nordeste. E aprendi muito também. Mas aí balançou, porque porque nessa altura a universidade aqui já estava mais organizada. E teve um concurso, que a pessoa que entrou no meu lugar foi para a Bahia. E aí abriu a minha ex-vaga, né? E balançou, porque eu gostava muito daqui, eu gostava muito da universidade. E mesmo sabendo que eu ia ganhar metade do que eu ganhava na Johnson, eu prestei concurso. Prestei concurso e voltei para a escola. Bem, a Johnson & Johnson, me deu o que eu acho uma das coisas fundamentais na minha vida, que foi a objetividade. E aí, quando eu voltei, porque lá você tem que definir, o chairman, quando vem dos Estados Unidos, cada gerente de produto tem que falar do seu produto, vender o seu produto, a importância de ter esse produto fabricado no Brasil em 15 minutos. Então, em 15 minutos fala o gerente de fábrica dizendo das possibilidades do que é ter a fábrica aqui, né, produzir aquele produto aqui, e depois nós temos que falar, o diretor de vendas, como seria o mercado, e nós de marketing, né? Falar a respeito desse mercado, desse produto, da atração desse produto para a nossa população. Então, em 15 minutos, e aí o chairman, ou ele assente ou então nega o produto. Em 15 minutos define-se uma vaga. Então, imagine que em 5 minutos eu tinha que vender o meu peixe, né? E isso foi um grande aprendizado em termos de vida, e foi excelente, eu trouxe para a escola isso. Quando eu cheguei aqui, a primeira reunião que nós tivemos de departamento, a reunião demorou a manhã inteira e o principal assunto não foi resolvido. Então aquilo me deixou assim mal. E
E eu acho que eu passei um pouco disso para as colegas. Algumas captaram, né? E para o lado positivo. Outras não, outras acharam que eu estava muito impertinente, né? E fui até castigada por isso. Mas eu já voltei sabendo que eu tinha terminado o mestrado na Johnson e sabendo que a primeira coisa que eu tinha que fazer era o meu doutorado. E aí eu fui estudar o francês, a segunda, porque para entrar na USP, que eu queria fazer, né, o doutorado, eu já tinha feito mestrado na Faculdade de Saúde Pública, e eu tinha que fazer o exame de línguas, em francês e inglês, eram 2 línguas. Então eu falei, bom, já que estão meio assim arrevesadas comigo, eu vou estudar. E ia para a biblioteca. Aliás, a nossa biblioteca aqui era a coisa mais deliciosa que tinha, porque era o ponto de reunião, né? E aí eu ia estudar. Estudava, realmente entrei 2 meses depois no doutorado e logo eu fiz meu doutorado, né? Mas aí essas questões foram, as arestas, né, foram acertadas e tudo, mas só que me deram vários estágios de aluno para tomar conta, mais de um, então eu era responsável por 2 estágios, então isso foi muito bom. Mas daí a gente começa a assumir cargos, né? Então é chefe de disciplina, chefe de departamento, e aí diretora da escola, e fui diretora da escola 3 vezes, né? 2 vezes, período total de 4 anos cada um. E no final eu também fui eleita, né? Quando eu me aposentei, eu estava diretora há 2 anos. Mas achei que aí eu já estava com idade, tinha gente com cabeça muito boa, mais moça que eu, e achei que precisavam inovações na escola. E ponderei bem, falei, que inovação que eu vou trazer, né, daqui para frente? Eu acho que as mais jovens têm mais coisa para dar do que eu. Aí me aposentei. Então eu parei no meio a minha gestão quando eu me aposentei com 70 anos. Mas muito feliz, minha vida nessa escola foi maravilhosa. Eu não sei, eu acho que a minha vida é a escola foi a minha vida. Foi não e é, porque eu ainda sou professora da pós-graduação, ainda tenho alunos da pós-graduação e passagens maravilhosas, muito boas. Um relacionamento excelente com os professores, com os diretores, né? E teve uma fase que o Dr. Ulisses, quando ele foi a reitor, aliás, antes de ir, ele me convidou para ser chefe de gabinete. E aí eu falei para ele, eu detesto o negócio de administração, eu gosto do fazer, eu não gosto disso de administrar. Aí ele falou, eu não quero você para administrar, de forma alguma. Eu quero você para fazer a interface entre a academia e a assistência. E o que queria dizer isso na ocasião? Nós éramos Escola Paulista de Medicina, éramos uma escola, né, isolada, federal. O que ele achava que precisava ser mais harmoniosa? O entrosamento entre o hospital, a administração do hospital, né, com a academia, com os professores que queriam ter os seus leitos para fazer cirurgias, guardar para grandes cirurgias, ou casos, né, que são interessantes para nós, né, no sentido de aprendizado, no sentido de evolução, e que ele queria que tivesse mais harmonia. Então, o que ele me fez pensar era isso. E realmente eu sempre tive uma boa relação, né, com os médicos, com o pessoal do hospital, e então eu entendi assim, né? Mas
tudo bem. Aí teve períodos que foram muito bons. Eu acho que ele tem uma cabeça muito inteligente, ele é brilhante e muito bom gestor no sentido de unir as pessoas. As reuniões eram bem objetivas, ele cobrava de cada um a evolução do seu trabalho. E aí teve a oportunidade de, na ocasião, o presidente Lula queria que as universidades se ampliassem, né? E pressionaram muito a Escola Paulista para levar a excelência da Escola Paulista, porque, na verdade, nós éramos a melhor escola médica federal. Levar essa expertise da Escola Paulista para as outras áreas do conhecimento. E aí teve toda uma pressão, uma facilidade do governo, né? Como as prefeituras de outras cidades, das cidades do entorno, do interior, ficaram interessadíssimas em ter a Escola Paulista, né? Aí já Universidade Federal de São Paulo. Era a Escola Paulista, mas já com o título de Universidade Federal de São Paulo. E aí eu lembro de uma deputada de Santos, Maria Ângela, que conversou muito com o Dr. Ulisses e falou assim, então vamos levar a universidade, porque estava naquela da USP para Santos ou a nossa Universidade Federal, né, a Unifesp. E aí então eles conversaram e ele falou do desejo dele ampliar, levou para o conselho teve muita gente contra, mas aprovaram que nós iríamos, né, para outras áreas, e aí em primeiro lugar fomos para Santos. Então começou Santos. E Santos seria sempre da área da saúde. A primeira ideia é que a nossa universidade seria sempre a Universidade da Saúde. Daí em Santos eram 5 ou 6 cursos da área da saúde. Muito bom. Mas aí teve 2 prefeituras do PT que, vamos dizer assim, que queriam e tal, e conseguiram, que foi Diadema e Guarulhos, né? Daí, então, decidiu-se que Diadema seria a parte de bioquímica. Isso porque em Diadema, que era um centro industrial, tinham várias indústrias, né, químicas, né, ligadas a químicas, ligadas à estética e tal. Bom, em Guarulhos, né, ficaram as humanas, porque como uma universidade sem filosofia, né, então sem humanas, letras, e aí então essa área foi para Guarulhos. E essas prefeituras, de um modo geral, elas nos ofereciam terrenos, nos ofereciam prédios, né? Mas sempre tinha que ter uma reforma, tinha que ter outra. E agora imagine tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E nisso São José dos Campos queria também que fôssemos para lá, e fomos para São José, tivemos um auxílio muito grande da prefeitura de São José dos Campos, e lá então, dada a tecnologia, né, já tinha o ITA, né, mas tinha Embraer, enfim, então era um centro de tecnologia. E daí fomos com a parte de computação, né, e fomos tecnologia em computação e as engenharias. Então essa foi a ideia básica. Agora imagine começar tudo isso ao mesmo tempo e tocar aqui com os mesmos funcionários, porque a princípio a contabilidade era nossa, aqui a compras era só nossa, não existiam os funcionários, não existiam professores, nada. Alguns professores elaboraram programas junto com pessoas contratadas
das áreas específicas, mas enfim, né, o doutor Ulisses pediu para que eu coordenasse essa expansão, né, essa parte burocrática, né, que eu falei que eu não gostava. Mas enfim, eu acho que foi assim um momento de tamanho entusiasmo, né, e quando você vê, você está trabalhando nisso e tal. E tirando uma parte negativa, que foi a questão de nós termos cometido alguns erros, mas erros muito insignificantes perto do que eles renderam, que foram processos, e não houve enriquecimento, ninguém tirou dinheiro nenhum, nada. Agora, teve erros realmente nessa questão que nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos um embasamento dessa questão de administrar uma universidade. Mas tirando essa parte muito desagradável, que infelizmente perdura até hoje, né? 9 anos, foi um tempo feliz, foi um tempo de crescimento, de oportunidades. Quantas oportunidades nós demos para tantas pessoas, né? Para alunos, quantos alunos. Veja, nós formávamos, na ocasião, nós formávamos cerca de 300 alunos por ano, né? Hoje, quantos formam por ano, né? 3.000, 4.000, 5.000, né? Então é uma diferença muito grande. Outra, demos oportunidade para professores, né? Emprego para professores. Quantos professores, quantos técnicos administrativos nós demos oportunidade, né? E como eles nos ajudaram, porque eles vinham com conhecimento de trabalho, alguns deles conhecimento de trabalhos em universidades. Então isso foi excelente. Agora, uma das coisas que nós tivemos que fazer foi, porque a SPDM continuava ligada até a entrada do Dr. Ulisses, era o diretor e depois reitor da universidade, era o presidente da SPDM. Aí passou uma época que não, era um professor, né, mas indicado pelo reitor, quer dizer, muito próximo ao reitor. O próprio escritório da SPDM era dentro da Unifesp. Fomos obrigados a separar a SPDM, não ter nenhuma ligação com a universidade. Então, nós não podíamos, de forma alguma, misturar o orçamento que vinha para a universidade com qualquer outra entrada. E aí, a SPDM teria que sobreviver. Então, sobreviver com a sua própria legislação, com as suas próprias normas. E aí isso foi criado, ela veio para esse prédio, né, administrativo, e a SPDM acho que teve assim excelentes diretores que souberam atuar no sentido de ampliar a SPDM. Então, além do Hospital São Paulo, que tem a ver com a SPDM, né, da SPDM, mas a SPDM passou a gerenciar, né, vários hospitais, centros de saúde, enfim, ela ampliou os seus horizontes. E a universidade cresceu, né, nesses campi, depois veio também o campus de Osasco, né, que ficou com a parte contábil de economia. Enfim, cresceu muito a universidade. E eu, na minha vida, continuei com a epidemiologia, né, que foi a área que eu fiz mestrado, doutorado, e depois eu tive um encontro, a professora Eleonora Minicucci veio trabalhar conosco, e
E aí ela se interessou muito pelos meus dados, pelo que eu fazia, que era a mortalidade de mulheres e tal, e começamos a discutir a questão da violência contra a mulher, que ela, como feminista, muito mais engajada em movimentos do que eu sempre fui engajada na escola, mas nunca assim em movimentos, mas a respeitava muito, e aí começamos a trabalhar juntas, isto é, fazendo projetos de pesquisa para a FAPESP juntas, e aí começamos a trabalhar a questão da violência. Trabalhamos a questão da violência na gravidez e no puerpério, que existe bastante, publicamos, e assim foi. E daí eu notei nas minhas pesquisas que as mulheres tinham baixa autoestima e que elas se deixavam violentar, que elas até se deixavam morrer por baixa autoestima. Falei, bom, como é que eu vou trabalhar isto de uma maneira científica? Aí eu procurei e encontrei a Sociedade Brasileira de Neurolinguística e fiz os cursos de neurolinguística. E eu tinha feito psicoterapia. Então, com a psicoterapia e com a base da neurolinguística, que aliás é muito interessante, ela dá subsídios para a gente sobreviver e conviver com as pessoas. Eu comecei a trabalhar a questão da autoestima com as pessoas que sofrem violência. E aí trabalhei com mulheres que tinham sofrido estupro. E foi excelente. Inclusive passei para elas e sei que alguma delas, até hoje, faz grupo de autoestima na periferia, com mulheres, moças, que estão vulneráveis ao estupro. E isso aí até a gente publicou, publicamos e continuei com esse trabalho que me fascina. Continuei fazendo grupos. Lógico que trabalhando na escola, sendo diretora, tudo fica meio difícil você fazer grupos. E esse era meu sonho de aposentadoria, era ser voluntária. E quando eu deixei a direção da escola, em 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária na Casa Eliane de Gramont, que eu trabalho até hoje. Eu faço grupo de mulheres que sofrem violência. E essencialmente, o que nós fazemos nesse grupo? Nós empoderamos as mulheres. Né? E nós passamos para as mulheres a sua importância, a importância de ter uma habilidade, a importância da independência financeira. E todo esse empoderamento, porque não é numa reunião, vamos dizer assim, o marido, o companheiro violento, ou o irmão violento, ou o patrão que assedia, isso nós não vamos mexer, não é a nossa função. A nossa função é empoderar as próprias mulheres, é trabalhar com as mulheres. Né? Então é esse trabalho que eu faço hoje em dia e me dá assim uma grande felicidade e esse trabalho é linkado com pesquisa do CNPq. Eu até achei que eu não ia ganhar mais, né, a bolsa do CNPq por causa das dificuldades financeiras do país, por causa também que eu sou uma aposentada, né? E achei que iam dar para os mais jovens, com toda razão. Mas não, eu continuei com a bolsa. E essa bolsa, então, eu estou agora avaliando, né, essa oficina que eu faço para que outras pessoas da área da saúde possam fazer. Porque, na minha opinião, ela dá um bom resultado. Então, esse trabalho, além de estar ligado a CNPq, eu tenho aluna que
frequenta comigo, que vai comigo, aluna de mestrado, que a bolsa diz respeito a esse trabalho com mulheres. Também tenho aluna no Acre, que faz esse trabalho. Tenho aluno em Santa Maria, que faz, no Rio Grande do Sul, que faz esse trabalho. E agora o meu próximo projeto é fazer um grande projeto FAPESP, envolvendo o trabalho do Acre com o de Santa Maria e o nosso aqui de São Paulo. Então, como dizia Oscar Niemeyer, a coisa mais importante é nós termos um projeto na vida.